Funcionando já? Ok. Amém. Ok, estamos no ar. Tivemos probleminhas técnicos aqui para subir a live. Mas agora acredito que está tudo bem, se você está conseguindo nos acompanhar. Nós também estamos no youtube.com. Você procura lá no canal da Ieque Costa e Silva. Você vai encontrar lá a live também no YouTube para poder acompanhar essa noite. Nós vamos tentar fazer. Eu espero que você tenha conseguido me ouvir, então se você puder, vai sinalizando aí para a gente. Está me ouvindo bem, sim ou não? A gente vai tentando ajustar aqui. Não conseguimos colocar o áudio aí para você direto da mesa, por isso que a gente demorou um pouquinho, nossos áudios ainda não estão funcionando corretamente. Bom, quero iniciar fazendo uma oração, amém? E para isso convido você a abrir o teu coração para o Espírito Santo de Deus nessa noite tocar as nossas vidas. Pai, a tua presença, nos encontramos juntos mais uma vez e queremos te ouvir, pedir que sejas conosco, nos abençoando poderosamente e que esse tempo que nós vamos estar compartilhando a tua palavra juntos aqui, em nome de Jesus, nós possamos experimentar da graça, da dádiva, do poder de Deus na minha vida, na vida dos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo, Senhor, pela internet, no nome de Jesus. Espírito Santo, que a palavra revelada a nós, seja ela profunda no nosso coração e seja poderosa sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Duas boas-vindas a você, amém, que nos acompanha. Nós estamos caminhando já desde fevereiro, né? Nós iniciamos a Super Terça e nós temos falado esse ano uma nova série chamada Acesso Negado. Eu vou fazer um apêndice da ideia para que você compreenda daquilo que nós estamos tratando nessas Super Terças, amém? Bom, a gente vai falando sobre o acesso que o inimigo tem nas bênçãos que Deus direciona para a gente. O acesso que o inimigo tem naquilo que o Senhor disponibiliza para as nossas vidas. Eu estou ministrando aos irmãos que têm estado presentes aqui nas Super Terças e agora também transmitindo a vocês pela internet. Então, para colocar você dentro do ambiente daquilo que nós vamos falando, eu vou fazer um apêndice dessa ideia. Tudo o que o Todo-Poderoso tem disponível para nós, a grande massa dos crentes, a grande maioria dos filhos de Deus, muitas vezes não consegue acessar a essa bênção porque ele dá liberdade para o inimigo tomar conta dela. É como se você tivesse aberto a porta da sua casa e dado a chave dessa porta para o inimigo. Se ele entrasse na sua casa e pudesse então dominar a sua casa. Você desse a oportunidade dele acessar tudo que tem de melhor dentro da sua casa, acessar a sua família, acessar os cômodos mais íntimos do teu lar. Como se você desse ao bandido mais perigoso a oportunidade de lhe fazer esse acesso. Assim nós fizemos, porém, sendo algo muito mais importante ainda, que é a nível espiritual, é a nível de reino de Deus, é a nível de bênção de Deus. Então, queridos, nós estamos caminhando nesse tempo falando sobre esse acesso que o inimigo tem roubado de nós a bênção, porque nós o permitimos, nós damos a ele o acesso. E a série que eu tenho ministrado é ensinando a gente fechar esse acesso a Satanás. E isso tudo baseado em cima de um princípio que o Senhor tem para as nossas vidas, que é o princípio da obediência. O princípio da obediência. O acesso que o inimigo precisa para entrar na minha e na sua vida é
a desobediência. Quando nós desobedecemos, nós então damos permissão ao inimigo para entrar e roubar de nós as bênçãos de Deus. Há um exemplo disso, vamos iniciar colocando em mente aqui para que você entenda o acesso que ele teve a toda a dádiva que existia na vida de Adão e Eva lá no início do jardim, quando o Senhor deu a eles um jardim maravilhoso para eles poderem viverem, e ali nesse lugar o inimigo acessou as bênçãos do Senhor para as suas vidas e tirou deles a oportunidade de eles viverem um grande plano, tanto que o Senhor teve que os tirar do jardim e fechar o jardim para eles não terem acesso às bênçãos do Senhor. Então quero dizer o seguinte: como ele acessou a mente de Eva, como ele colocou uma dúvida no coração de Eva, e essa dúvida ela foi gerada no coração dela, e a sua mente foi atormentada por essa dúvida, e ela teve então um princípio de desobediência, tendo a rebelião como o acesso do inimigo na sua vida. Eva não experimentou tudo que o Senhor tinha para ela vivenciar, porque ela estava desfrutando da rebelião. A rebelião, ela entra no coração e às vezes as pessoas acreditam que ela pode chegar de forma violenta, de forma que venha trazer revolta. Quero dizer para ti que a rebelião acessa o nosso coração e a nossa mente através de uma ação do inimigo, que é quando desobedecemos ao Senhor, trazemos para dentro de nós a abertura para várias ações do inimigo, chegando à nossa mente, nosso coração e bloqueando aquilo que Deus tem para nós. O inimigo acessa, como acessou a vida de Eva, a mente de Eva, fazendo ela duvidar do que Deus tinha prometido. E a partir dali, então, ela vivenciou a rebelião. Foi tirada do jardim por pecado de desobediência. Essa desobediência foi desencadeando e chegou até a nossa vida. Passou por vários outros líderes, passou por vários outros personagens da Bíblia, inclusive quero citar um que foi uma vivência muito forte e a gente aprende muito com relação à vida desse homem, que foi Saul, o primeiro rei de Israel, né? A partir da unção de Samuel, Saul começou a viver uma experiência sobrenatural. A Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre ele, como nos diz lá em 1 Samuel, falando sobre essa unção, capítulo 14, e aí a partir daí começa então a viver uma grande experiência o rei Saul. Porém, na medida que ele ia caminhando, ele começou a experimentar algo que tomou o seu coração e a sua mente, e essa ação do mal, ela impediu as bênçãos e as promessas de Deus sobre a vida de Salomão, a ponto de o Espírito de Deus se retirar da vida de Salomão e ele ser entregue a espíritos atormentadores pela permissão do próprio Deus. A rebelião entrou na vida de Saul, impedindo ele de desfrutar de tudo que ele tinha acesso no reino de Deus, e ele então não conseguiu vivenciar um reino de bênçãos. Nós, quando chegamos a conhecer a Jesus, nós somos livres, libertos do mal, livres do pecado, livres da ação do inferno, livres da ação do inimigo, livres daquilo que Satanás e seus demônios têm propagado. Nós somos livres. Jesus morreu na cruz para sermos livres. Na medida que vamos caminhando com Cristo, a gente vai vivendo uma experiência de deixarmos que a fé comece a ser adormecida em nós. Essa experiência tende a esfriar a nossa fé, esfriar o nosso amor em Cristo, tende a nos deixar distantes das promessas de Deus e a abrirmos a porta para o inimigo entrar, permitindo a ele o acesso nas nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que este pecado de rebelião
o profeta Samuel nos ensina a esse respeito, é como o pecado de feitiçaria. O pecado de feitiçaria. Nós, crentes, filhos de Deus, temos uma ideia de feitiçaria. A ideia de feitiçaria é bruxas usando roupas estranhas, pretas, cheias de colares, debruçadas sobre todo tipo de quinquilharia, de ocultismo, todo tipo de coisas que são usadas em rituais satânicos. Essa é a nossa imagem de feitiçaria. Alguém usando crânios humanos, falando com vozes estranhas, é a nossa ideia de feitiçaria. Porém, o pecado da rebelião é o pecado de feitiçaria. Não é essa a imagem que você tem de feitiçaria, de bruxas, esse tipo de coisa. Mas é aquilo que abre a porta e dá acesso a Satanás na minha e na sua vida. Rebelião é feitiçaria. E quero compartilhar contigo na palavra do Senhor. Vamos lá, vamos juntos andarmos um pouquinho aqui nesse texto, para que você consiga ver aquilo que nós estamos compartilhando hoje. Eu já usei esse texto em outras edições da nossa super terça, mas quero compartilhar contigo aqui na live, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e em diante. Em 1 Samuel 15, 22 e 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, olha só. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o entender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade de idolatria. Porque tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Aqui o Senhor traz, através do profeta Samuel, um ensinamento profundo e nos trazendo entendimento a esse respeito. O pecado de feitiçaria é a desobediência. O profeta Samuel associou a rebelião diretamente à feitiçaria. A rebelião, ela acessa o nosso coração, a nossa mente, e vai nos afastando de Deus, dando liberdade ao inimigo tomar acesso às bênçãos que são nossas. Quero que você imagine comigo como seria o ministério, a vida, a família, a casa de Saul, se não fosse estabelecido sobre ele, no coração dele, o pecado de rebelião. Quanta coisa ele teria acessado, quantas bênçãos ele teria vivido, quantas promessas de Deus teria estabelecido sobre o primeiro rei de Israel. Porém, isso não aconteceu porque existia no seu coração um pecado de rebelião. Não obedecendo a Deus. Esse momento que fala aqui é a chegada de uma das batalhas que aconteceram, em que o Senhor deu uma ordem direta para Saul, através da vida de Samuel, para que ele tomasse uma ação. E aí, quando Saul volta desta batalha,
dizendo como teria que ser a ação de Saul em relação a esse momento. Porém, Saul não obedeceu ao Senhor. Não obedeceu ao Senhor integralmente. Você lendo o capítulo 15, você vai entender daquilo que eu estou lhe falando. Eu não vou aqui usar todo o tempo para a gente comentar sobre esse texto, quero que você leia em casa. 1 Samuel capítulo 15 vai falar desse momento. Ali diz que Saul, não cumprindo a palavra do Senhor na integridade, rejeitou o princípio da obediência. E aí, achando que ele teria razão, ele deu espaço à rebelião. E a rebelião é feitiçaria. Quando ele deu espaço à rebelião, ele saiu debaixo da promessa de Deus. E o que aconteceu? Aconteceu que Deus tira dele seu espírito. E aí vem um espírito da parte de Deus atormentar a Saul pelo restante dos seus dias, até a sua morte, porque ele não se arrependeu dos seus pecados. Queridos, quero que você abra o seu coração, porque a rebelião abre a porta para os poderes controladores do inimigo contra as nossas vidas. A rebelião abre a porta e quando isso acontece, você pode estar na igreja, você pode vir, você pode orar a Deus, você pode dizer-se a si mesmo que você é crente, mas você não obedece ao Senhor em muitas coisas. E isso abre a porta para a rebelião. Rebelião é feitiçaria, abominável diante do Senhor. Dizer que é crente é muito fácil. Dizer que é filho de Deus, muitos fazem. Dizer que eles estão fazendo o que é certo, muitos dizem. Saul dizia que estava fazendo o que era certo. E ele não estava errado no contexto da palavra que ele dizia. Eu trouxe os animais para sacrificar. A palavra do Senhor, quando Deus veio a Samuel dizendo a ele, disse: Saul, tu vai até os amalequitas e mata o rei, todas as pessoas, pequenos e grandes, todos os animais, extermina tudo. Ele foi, porém ele não matou o rei, ele trouxe o rei como cativo, como um prêmio da sua batalha. Ele trouxe os animais do rei, os mais bonitos, para sacrificar ao Senhor. E a palavra do Senhor foi que ele não queria sacrifício dessa forma. Ele queria obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não posso perguntar a você se você está me entendendo. Eu acredito que você esteja, em nome de Jesus. Quero pedir para você abrir sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: eles se gabam orgulhosamente de seus pecados e de suas conquistas, e utilizam da imoralidade como iscas. Eles se enganam dizendo a si mesmos: façam o que quiserem, sejam livres. Entretanto, estes mestres que oferecem essa liberdade da lei são eles próprios escravos do pecado e da destruição, porque o homem é escravo de qualquer coisa que o domina. Já vou explicar esse contexto na palavra do Senhor. Nós estamos transmitindo pelo Instagram somente, ok? As outras duas plataformas caíram, não deu certo? Ok, beleza. Então a gente está só fazendo essa transmissão pelo Instagram. Os irmãos que tentam nos acompanhar por outras plataformas não estão conseguindo transmitir. Nossa internet não consegue subir esses vídeos para vocês enxergarem. Mas nós queremos dar uma melhorada nessa estrutura para a gente poder transmitir para você nas 3 plataformas. Se não for possível, nós vamos escolher uma delas e vamos sempre passar o link para você nos acessar de forma correta. Amém? Bom, esse texto que nós lemos aqui em Pedro fala sobre aqueles que cometem esse tipo de pecado, os bruxos, os feiticeiros, aqueles que fazem o uso do contexto satânico para expressar a feitiçaria. Eles conhecem isso, eles sabem o que eles estão fazendo, eles assumem essa responsabilidade, eles assumem.
Eles assumem a responsabilidade a ponto de conhecer o Deus que eles servem, que é Satanás, a pecar contra o Senhor, produzindo todo tipo de bruxaria, feitiçaria, todo tipo de coisa maldizente, todo o acesso demoníaco a espíritos imundos, sendo dominados sua mente, seus pensamentos e suas ações por esses inimigos. Aqueles que são do Senhor, eles precisam ter consciência plena do que o Espírito de Deus pode fazer por eles. Romanos capítulo 6, versículo 16, eu queria ler para você. Romanos 6,16, dizendo o seguinte: será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? Podem escolher o pecado, como a morte, ou então a obediência, como a absolvição? Aquele a quem você mesmo se oferecer, este o tomará, será o seu Senhor, e você será escravo dele. Se você servir ao Senhor de todo o seu coração, você vai servi-lo espontaneamente, por liberdade. E aqueles que servem a Satanás também o servem espontaneamente, porque eles escolhem a morte. E você e eu escolhemos a vida. Escolhemos servir ao Senhor de todo o coração, fechando o acesso do inimigo nas nossas vidas, quando nós somos obedientes à palavra de Deus, obedientes às suas promessas, obedientes às suas ações, obediente ao poder de Deus sobre nós, obediente à graça, virtude e o poder do Espírito de Deus nas nossas vidas. Tiago, capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. De Tiago, eu quero compartilhar contigo na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus em Tiago. Tiago, capítulo 5, 6 e 7. Capítulo 4, versículos 5, 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor: versículos 6 e 7. Tiago 4, versículos 6 e 7. Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitando-se ao Senhor, você vai fazer com que o inimigo fuja da sua vida, fuja de você. Sujeitando-se ao Senhor. Essa palavra, irmãos, ela nos ensina a vivermos longe da rebelião. Longe. Esses dias que nós estamos vivendo agora, esses dias onde existe um mundo de informações conturbadas, um sujeito fala uma coisa, outro líder político fala outra, o governador fala uma coisa, o presidente fala outra, o diretor da Organização Mundial de Saúde fala outra, esse fala uma coisa, outro fala, nós vamos ter um monte de informações. Um monte de informações que chegam até nós, muitas vezes distorcidas, muitas vezes diferentes uma das outras, e isso muitas vezes nos leva a querer nos revoltar contra essas ações, contra essas pessoas, contra esses governos, porque a enfermidade, a doença está abalando o mundo. Não é algo simples, não é muito fácil de se curar. Aqueles que foram acometidos por esse vírus têm sofrido muito com relação a isso. E muitas pessoas não têm obedecido coisas simples, como um comando que está sobre nós, nos governando, no tempo de paz, como nós já vivemos há outros dias, no tempo de bem, no tempo onde tudo funcionava normal. Eles eram os nossos líderes, eles continuam sendo os nossos líderes.
Eu e você nos submetemos, nós mesmos nos submetemos, nós damos a eles a autoridade para serem líderes sobre nós. Se quiséssemos nós governar todo um estado, uma nação como essa, teríamos nos disposto a isso. Seríamos candidatos a prefeito, governador, senador da República, presidente da República, mas nós não somos. Existe um governador por estado, existe um presidente para a nação inteira. E essas pessoas se disponibilizaram e elas deram o seu nome para a nossa aprovação. E nós o aprovamos. Temos um governador estabelecido que é governo sobre nós. Temos um representante político que é nosso presidente nacional. Essas pessoas, nós demos a elas a autoridade para governar sobre nós. Votando você nele ou não, gostando das suas ações ou não, eles têm a autoridade que nós demos a eles através do voto. Então preste atenção, irmãos. Antes de sermos crentes, antes de termos uma posição como líderes espirituais, pastores, isso ou aquilo, sacerdotes, nós somos cidadãos dessa nação. Todos nós somos cidadãos dessa nação. Todos nós. Estamos debaixo do manto desta nação. E precisamos entender que, se levantando contra essas autoridades, estamos vivendo em rebelião. Porque nós temos essa autoridade sobre nós que nós escolhemos. E essa rebelião traz pecado de feitiçaria. E ela abre espaço para o inimigo entrar nas nossas vidas. Não pense que você é muito crente, que ora todo dia, jejua, que o diabo não está ao seu redor. Ele está ao seu derredor, procurando achar uma brecha para entrar na minha vida e na sua vida. Ficamos revoltados porque não tem condições de trabalhar, não tem isso, vai parar o país, vai parar o que for necessário parar. Nós precisamos ter consciência de que debaixo dessa autoridade nós nos dispomos, concordando ou não concordando. Se nós obedecermos, é melhor obedecermos do que sacrificar. E se resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós. Se resistirmos ao pensamento da rebelião, ele vai fugir de nós. Se nos voltarmos para a palavra do Senhor, nós desfrutarmos dessa palavra, vamos crescer, vamos amadurecer e vamos vencer nesse tempo de luta que eu e você estamos vivendo. Nunca imaginamos ter a igreja vazia, pregando por uma câmera. Muitos pregadores talvez já fazem isso há muito tempo, mas eu nunca fiz. Pastores do mundo inteiro, líderes religiosos, padres, estão pregando para uma câmera, para você que está em casa. Glória a Deus por você que está em casa. Nunca imaginamos que comércios, restaurantes, escolas estariam vazias, porque algo que nós não vimos com nossos olhos nos atormenta, que é uma doença invisível aos olhos. Se obedecermos, é melhor do que sacrificarmos. Então obedeça, fique em casa. Obedeça, não murmure contra essa liderança. Obedeça, não deixe a rebelião assentar no seu coração. Obedeça e tenha acesso total às bênçãos do Senhor para você, mesmo em tempo de crise como agora, porque as promessas continuam sendo a mesma. A intensidade, como está escrito aqui atrás de mim, continua sendo a mesma. Eu oro para que você compreenda esta palavra nessa noite, no nome de Jesus. E eu declaro que o Espírito de Deus é aquele que age em você, para que você resista ao diabo, resista à murmuração, resista à rebelião no seu coração e vença através dos planos da promessa da graça de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. Semana que vem, na Super Terça, nós vamos continuar falando sobre o acesso negado. E quero dizer para você que abra o seu coração, prepare a sua vida, ore ao Senhor durante todo o tempo, busque a presença do nosso Deus, clame a Ele, ouça a sua voz, experimente sua presença, sua unção. Na semana que vem nós vamos falar um pouquinho a mais sobre aquilo que você pode acessar diante da presença do Senhor e fechando a porta para o inimigo,
fechando a porta para a rebelião, para a feitiçaria, fechando a porta para que o inimigo roube de você as promessas de Deus. Não deixe que se assente no seu coração ofensa, rancor, amargura, ódio. Não permita que o inimigo venha desfrutar de bênçãos que são suas. Quero orar por você nesse instante. Quero pedir que você feche os teus olhos no instante, na sua casa, aí onde você estiver, se você puder fazer assim. Nós vamos orar juntos ao Senhor nessa noite. Poderoso e eterno Deus, compartilhamos a Tua palavra um instante nessa noite, falando sobre o espírito da rebelião, da qual muitos crentes e pastores e líderes, da qual muitas pessoas têm se submetido a esse espírito de rebelião, têm se submetido ao espírito do engano, que tem atormentado, Senhor nosso Deus, a vida deles, assim como atormentou a Eva, entrando na mente dela, embaralhando seus pensamentos para descrer das tuas promessas e acreditar nas promessas de Satanás. Assim como entrou no coração de Saul o engano e tirou dele as promessas de um reinado abençoado, de uma família poderosa, tirou dele e estabeleceu no coração dele a rebelião, da qual ele se distanciou das promessas do Senhor. Eu oro nessa noite para que meus irmãos sejam livres do espírito de engano. Eu repreendo o espírito de engano, demônio maldito, que ronda a mente, o coração, a alma dos crentes no mundo inteiro. Caia por terra agora no nome de Jesus. Que rouba-lhe a fé, que rouba-lhe a experiência de viver as promessas do Senhor para a sua vida em todas as áreas. Eu declaro em nome de Jesus, destruindo a ação do inimigo, através da palavra revelada do Senhor na vida desses meus irmãos, em nome de Jesus. Eu declaro, Espírito Santo, caia por terra agora todo o mal, e o Espírito de Deus venha trazer revelação, entendimento, compreensão da palavra, quando eles leem, quando eles estudarem, que eles possam permanecerem fiéis a Ti, Senhor, obedecendo, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Eu oro pelos meus irmãos, eu os abençoo nessa noite, para que seus lábios não produzam murmuração, para que não se assente no seu coração revolta contra os líderes desse governo que está sobre nós agora, fazendo de tudo para que o povo possa ser bem assistido nessa crise, Senhor. Eu os abençoo, Senhor, o presidente da República, abençoo, Senhor nosso Deus, o governador do estado, o prefeito da nossa cidade, abençoa esses líderes que têm trabalhado com suas equipes, pessoas, Senhor nosso Deus, que têm se movido, ó Deus, em direção a tirarmos esse país desta crise, o mundo desta crise. Eu os abençoo para que suas ações sejam ações poderosas, guarda-os, livra-os, ó Deus, de enfermidade, livra-os de todo o mal no nome de Jesus. Eu oro pelos médicos que trabalham nos hospitais, que estão ali internados junto com os pacientes, muitos deles, ó Deus, reclusos ali, Senhor, nessa quarentena, cuidando dessas pessoas, dê saúde a esses médicos. Não permita que eles fiquem doentes. Espírito Santo, atue na mente deles, e que eles possam fazer tudo corretamente para não serem acometidos por essa enfermidade. Os médicos e enfermeiros, técnicos, eu os abençoo em nome de Jesus. Todos aqueles que trabalham, Senhor, na produção de remédio, de alimento, na assistência, Senhor nosso Deus, nos hospitais, nas clínicas, no serviço público, Senhor nosso Deus, que não pode parar, eu os abençoo em nome de Jesus. Aos caminhoneiros, ó Deus, aqueles que dirigem, Senhor nosso Deus, as ambulâncias, aqueles que fazem, Senhor, todo o trabalho para que o país continue, mesmo, Senhor, parte deles estando reclusa, eu os abençoo em nome de Jesus. Que nós possamos ser obedientes, para não vivermos, ó Deus, achando que o sacrifício é maior do que a obediência. Que possamos ser obedientes, ó Deus, em servir a Ti de todo o coração. Que possamos ser obedientes nas nossas sementes, nos nossos dízimos e ofertas, não achando, Senhor nosso Deus, que não congregando agora no corpo físico aqui dentro deste templo nos impede de continuarmos nossa fidelidade. Eu os abençoo, eu declaro, profetizo sobre os nossos irmãos nessa noite, Deus, prosperidade abundante, declaro promessa da Tua parte sobre as suas vidas. Eu os abençoo em tudo que eles fizerem. Pai, que a fidelidade que existe no seu coração não esmoreça, mas que eles possam continuar fiéis a Ti, Senhor, nas suas sementes.
porque é melhor ser obediente do que sacrificar, ó Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus. Consagramos os dízimos e ofertas nessa noite que são colocados diante de Ti, Pai. Eu consagro nessa noite cada uma das sementes que são colocadas na Tua presença. Abençoa os irmãos que vão fazer transferências eletrônicas, Senhor nosso Deus, para a conta da igreja. Eu consagro os dízimos e abençoa as sementes em nome de Jesus das ofertas, para que haja prosperidade abundante, multiplicação abundante, poder de Deus, cuidado do Senhor na vida deles, em nome de Jesus, para a glória do Eterno, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Amado, você já viu que eu acabei de orar e abençoar a sua vida, as suas ofertas, consagrar ao Senhor as suas sementes. Eu abençoo para que você possa, com alegria, ofertar ao Senhor e servir a Ele com os teus recursos financeiros, e abençoo sua vida para que você possa semear com alegria na presença do nosso Deus. Nós vamos disponibilizar depois novamente aí nos meios de comunicação a conta da igreja para você fazer transferências online. Você pode transferir e também você pode trazer na igreja, se assim você achar, quiser estar conosco, pode trazer. Nós consagramos e abençoamos suas sementes aqui, amém? E seja abençoada a sua vida em nome de Jesus, naquilo que você tem feito, guardado o Senhor, você aí, em nome de Jesus. Semana que vem nós vamos falar: nenhuma maldição pode ser lançada contra o homem que obedece, o homem que serve o Senhor, que guarda a presença do Senhor. Então nós aguardamos você na super texto da semana que vem. Nós vamos melhorar os nossos meios de comunicação, nós estamos nos esforçando para isso, estamos trabalhando, hoje está aqui comigo o Ismael e o Paulinho, em silêncio total, porque senão o barulho deles poderia estar transmitindo para vocês, já que nós não estamos usando microfone. Então nós vamos melhorar isso, queremos, para que você tenha um bom resultado aí na sua casa também, amém? Deus abençoe você, muito obrigado, um grande abraço, amém? Deixe seu like aí nessa transmissão e nós te agradecemos em nome de Jesus. Um abraço.